Careca suspirou pesadamente e levantou a mão, respondendo que o objetivo era eliminar estranhos. E o cara sentado ao lado dele, com as mãos cruzadas na frente de seu rosto, sorriu, perguntando como eles reagiriam se descobrissem que a divisão já havia sido Frumen. Por um longo tempo, Máscara de Chrome suspirou pesadamente e abaixou o olhar, dizendo que ele só tem parte dos reinos ocidentais em suas mãos. Então, eles devem continuar a fortalecer suas posições por dentro. E também perguntou qual deles envia mais tropas. Valderich piscou, colocando o dedo na frente dele e clicando, tentando lembrar o nome de pelo menos um. Perrote de repente riu alto e fervorosamente, revelando suas presas e sugerindo que este é um reino que tanto deseja vingança contra estranhos, olhando para a água e apontando sua pata com garras para eles. Cromask disse que seria melhor dividir, para enviar o dobro de tropas que os outros. Mas eles intervieram na conversa, dizendo que outros grupos de sua organização poderia ser destruído. Corvo Mascara sentou-se com as mãos cruzadas na grade, acima da água, e perguntou todos se eles realmente tivessem esquecido seu elfo, porque eles sempre usam um ao outro para atingir o objetivo. Pirit sentou-se com as mãos cruzadas sob o queixo e ouviu o discurso sobre como enviaria o maior número de tropas para ajudar a lidar com os estranhos, para que eles pudessem liderar os reinos. E Pirit pensou ocidentais que seus planos eram muito mais importantes do que as vidas de seus aliados. O cara mostrou seu sorriso, mostrando suas presas, e pensando que era ainda mais divertido assim. Cromask sentou-se em silêncio e olhou para a água. Em seu reflexo, ouvindo como todos concordaram com esse julgamento. E estavam prontos para começar a trabalhar. Olhando para baixo, o homem foi dominado pelo pensamento que a competição anual de grupos, na academia onde demorou muito para obter a posição certa e colocar o plano em execução, foi a única oportunidade onde ele não poderia falhar. O herói desenhou um símbolo na água e começou a pensar em como isso aconteceu, que o plano falhou porque, depois de ver a situação atual na academia, o segundo gol, ele estava mais do que confiante de ter sucesso incitando um conflito entre aristocratas e plebeus. Também falhou. Ele imediatamente se lembrou do desejo e começou a culpar o menino pelo fracasso, que ocorreu porque o herói escondeu o fato de o professor ser um estranho. A Máscara de Corvo estendeu a mão para a água, para uma pedra, e o pensamento de que o cara era um hipócrita sujo. E não era diferente deles colocar pressão sobre ele. O cara estava tão pronto para fazer qualquer coisa por seu objetivo. O homem prometeu que ele destruiria o cara com suas próprias mãos. Neste mesmo momento, Desejo estava sentado em uma cadeira em frente a Ersin Eblins, que ficou feliz em vê-lo, mas decidiu ir direto ao propósito, para o qual ele chamou o jovem para seu lugar. E o homem se desculpou por farejar informações sobre o cara. Ursen Evans abriu a boca e olhou sério para o cara, percebendo que ele não estava surpreso com tal confissão. Tanto o herói principal endireitou e, olhando penetrantemente para o homem, respondeu que ele tinha adivinhado sobre isso. Lembrando do encontro com ele, Desejo sabia que Ursen Evelins era o capitão do Imperial Cavaleiros do Falcão Dourado e era conhecido sob o pseudônimo de Cavaleiro da Alvorada. Então o jovem não o reconheceu imediatamente. O famoso cara foi quem contribuiu para o surgimento de muitos talentos, mesmo em um inferno como o Mundo das Sombras. E ele certamente não poderia ser um estranho. De repente, Ursena Blanc sorriu e riu, percebendo que o cara já entendeu tudo. E depois disso ele se desculpou por esse constrangimento. E explicou isso dizendo
Eles precisavam descobrir que tipo de pessoa ele era. Por natureza, Desejo olhou questionadoramente e incompreensivelmente para o cara ruivo e perguntou o que eles conseguiram descobrir sobre ele. E quem ele é? Ursin Eblings riu, colocando as mãos nos joelhos e fazendo uma careta. Ele respondeu que ele tinha aprendido que o cara tinha atitude em relação a estranhos. E isso o suficiente para eles dissiparem suas dúvidas sobre o cara. O personagem principal sentou-se em frente ao homem, com as pernas abertas. Ana olhou para ele séria e atentamente. Quando de repente o homem decidiu adicionar algo, Bercevalanche mudou seu rosto e olhou severamente nos olhos do jovem, avisando-o para ser extremamente cuidadoso em suas ações. E ele também disse que o personagem principal estava constantemente sendo observado. E ele não deve esquecer isso. Por um minuto, o Desejo olhou severamente para o homem intenso, agradecendo-lhe por seu conselho, mas respondendo que ele mesmo decidiria o que fazer e o que não, e ninguém poderia impedi-lo ou influenciá-lo. Tendo estendido os braços na cadeira e virando-se para o cara com uma risada alegre, Erson Evans disse que, quando o jovem realmente descobre quem é interessado nele, ele definitivamente mudará de ideia. Mas o personagem principal respondeu secamente a isso, dizendo que ele não pretende descobrir. E se ele descobrir, nada vai mudar. Olhando penetrantemente para o homem, através dos fios de seu cabelo, Desejo respondeu que odiava mudar de ideia, sob o jugo de outros. Para isso, Ursin Evans também riu e fechou os olhos. Respondeu que estava ansioso por isso. E se sim, então o jovem já poderia sair. O personagem principal olhou para a espada e disse em voz alta que se o professor permitisse que o cara o deixasse. E Ursin Eblings acenou com a cabeça aprovando, dizendo que eles se encontrariam novamente na aula. Desejo deixou seu lugar no escritório do homem, deixando-o sozinho depois de um tempo. O professor explodiu em gargalhadas altas e alegres, olhando para o assento vazio em frente a ele. Ele riu, fazendo com que seus dentes aparecessem e lágrimas se formassem em seus olhos. Levantando-se de seu assento, o homem notou que o menino era bastante arrogante. Mas o professor se divertiu com sua frase, que ele odiava mudar de opinião, sob o jugo dos outros. Mergulhando sua caneta no tinteiro, o professor começou a murmurar algo baixinho e concordar com algo. Ele começou a desenhar algo em um pedaço de papel, dizendo quanto tempo o menino poderia aguentar. Ursula Blons escreveu um relatório para Sua Majestade Imperial. Depois de todos os eventos, o tão esperado inverno finalmente chegou. Desejo olhou para os flocos de neve caindo e grânulos de neve e suspirou de alívio. Corando com a geada, ele caminhou ao longo da área nevada, exalando baforadas de vapor e pensando em como é lindo e maravilhoso. Tudo foi... De repente, uma enorme bola de neve voou em seu rosto com um respingo alto. Cran galopou pelos montes de neve, regozijando-se na geada e o fato de que ele entrou no Desejo. E o menino disse com êxtase e felicidade que se o homem continuar assim, ele vai claramente perder o personagem principal. Sacudiu a neve que grudou nele e nervosamente lamentou dizendo o nome do menino. De repente, ele olhou para o rosto feliz e sorridente do menino, que estava segurando 2 pedaços de neve nas mãos, e sorriu maliciosamente, apertando os olhos do frio. Desejo correu para atacar a moleca, jogando bolas de neve nele e gritando para ele conseguir mais, enquanto o carrinho se defendia da neve, voando em sua direção noite fria de inverno academia. Desejo estava sentado à mesa, percebendo que ele tinha muito o que fazer. E naquele momento, fora da janela, havia os últimos raios do sol, colocando
sobre os livros do horizonte. Papéis e blocos de notas foram dispostos em torno do cara, e ele estudou todas essas informações, lembrando que estranhos não iam mais se esconder nas sombras. E também que depois da competição, eles se tornaram mais ativos em suas ações. Região do Reino Ocidental, para participar, eles foram contra eles, declarando guerra total contra os forasteiros. Em uma mina de prata ocupada por estranhos foi devolvida. E também o departamento da Torre de Magia, estudando pedras mágicas, foi destruído pelas mãos de estranhos. As forças aliadas usar magia tática para forçar os forasteiros a fugir. O personagem principal de repente abaixou as mãos para os pés e, jogando a cabeça para trás, na parte de trás do sofá, suspirando lânguido, disse que não entendia. E por que as pessoas que estavam tão quietas em uma vida passada agora não pode ficar parado, mas quer guerra, abrindo os olhos e olhando para o teto? Desejo suspirou. E pensei que esse resultado era ainda melhor, porque anteriormente a União dos Reinos Ocidentais nunca tinha visto, costumava ser afogado em conflitos. Apresentando o mapa, o menino pensou que não pensava no futuro, porque cada um perseguiu seus próprios interesses, e colocar um raio nas rodas dos outros, e estar completamente despreparado. Eles foram destruídos pelo labirinto sóbrio apareceu em pé de repente do encosto de sua cadeira e apontando a mão para a mesa. Desejo pensou em como as coisas eram diferentes agora, porque um inimigo comum agora na forma forçou os reinos ocidentais a se unirem. E cooperação seria definitivamente uma ótima experiência. Antes do aparecimento do Labirinto das Sombras, olhando para o cartão que o personagem principal tirou de sua mesa, ele pensou seriamente sobre o fato de que o rei Davi sempre desprezou os estranhos e os ignorou, mas mesmo assim, agora ele mobilizou mais forças para as forças aliadas. E o cara não sabia o que as mudanças poderiam acontecer com ele em apenas alguns meses. Sentado na posição de lótus e virando a folha de papel em sua direção, onde o mapa foi retratado, Desejo começou a avaliar a situação em uma escala de 10 e deu um 8 sólido. E disse em voz baixa que, em qualquer caso, o principal é que os reinos ocidentais estão unidos e se movendo na direção certa, olhando para as marcas no mapa. O cara, de repente, ficou interessado. E a coisa mais importante, ou seja, a relação entre os reinos ocidentais e o império, encostado em sua mão e olhando atentamente para o mapa. O cara avalia a situação nesse relacionamento em uma escala de 10 pontos no nível de 2, porque a chave para tudo é o imperador. Mas o próprio cara não sabe nada sobre a família imperial. O olhar do jovem estava cansado e decidiu que era melhor adiar por enquanto, porque havia um problema mais importante. Ou seja, sua magia combinada, combinando várias técnicas. E essa magia era muito poderosa de fora, mas consome muito mana, reduzindo sua eficácia, pressionando o rosto na bainha de sua camiseta. O personagem principal não sabia o que fazer, porque tudo o que ele fez não foi suficiente. E não importa o quanto ele tentasse, o cara não conseguiu encontrar uma maneira de melhorá-lo. Ele pensou que ele sozinho não conseguia lidar com este problema. De repente ele percebeu e, com o rosto satisfeito, ele pegou o tablet, decidindo consultar Cherion sobre este problema. No tablet do amigo do desejo, foi mostrado que o cara queria contatá-lo e Cherion estava feliz, porque ele estava esperando o momento quando o desejo entraria em contato sobre o desejo do sistema. De repente, se voltou para o mestre, dizendo que hoje ele gostaria de consultá-lo e, amigável, Exarian concordou em ouvir, prometendo ajudar o melhor que pôde.
O cara agradeceu ao mestre por sua capacidade de resposta e disse que estava trabalhando em seu sistema mágico ultimamente, mas entendi que era difícil para ele melhorar, e o desejo começou a explicar toda a situação para o mestre depois de ouvir a situação que o personagem principal disse a ele. Cherion sorriu e pensou seriamente sobre isso. O mestre juntou 2 dedos e elogiou cuidadosamente o personagem, dizendo que não estava surpreso com suas habilidades. E, em resposta a isso, o homem recebeu palavras de gratidão do menino. De repente, o desejo pendurou a cabeça, ouvindo que o próprio mestre não tinha ideias sobre o problema do cara. Mas o cara se animou quando Cherion perguntou calmamente se o sistema dele realmente não fosse mais perfeito. Porque, embora consuma muito mana, pode-se dizer que excede o teoricamente possível. Força, imaginando suas batalhas. Desejo. Como o mestre perguntou a ele se o cara acrescentou a ele o sistema mágico que ele usou no reino ocidental. O suor desapareceu do rosto do personagem principal, porque o homem o entendeu perfeitamente. Embora o próprio desejo explicou a situação vagamente. E, depois o personagem concordou com as palavras do mestre, examinando os cones em seu laboratório. Ezarion disse que sentia muito, mas ele não podia ajudar o cara porque, na verdade, ele entendeu apenas uma fração da magia, que ele viu sorrindo para o cara. O mestre o encorajou, dizendo que ele definitivamente encontre a resposta para sua pergunta, porque não foi à toa que ele reconheceu. Desejo animado e sorrindo. Agradeceu seu professor e professor. Depois deste, Cherion decidiu dizer ao jovem o que ele queria dizer a ele sobre o sistema, olhando para a lareira em seu laboratório. O mestre disse que eles eram capazes de parar a magia do sexto círculo. E, na verdade, consome muitas pedras mágicas. Mas, se esse problema pode funcionar sem parar, o desejo sorriu, parabenizando o professor e regozijando-se com seu sucesso. E a isso o mestre respondeu com entusiasmo que isso se tornou possível graças ao conselho do jovem, sentado em sua cadeira vermelha Ezarion. Relatado que eles também foram capazes de desenvolver uma versão portátil que poderia proteger contra a magia do sexto círculo. Mas apenas uma vez no personagem principal. Elogiou a equipe por seus esforços diligentes, estudando seus documentos e papéis. Que restou para pesquisa. O mestre notou que ele não se divertiu tanto trabalhando em algo por um longo tempo. E de repente, o desejo adicionado, que o sistema ainda precisa ser melhorado, porque mal é adequado para uso prático. Ezarion franziu a testa e perguntou ao cara se ele realmente achava isso. O mestre não acreditava que seu aluno poderia dizer tais palavras. Neste momento, o desejo estava sentado na frente do tablet. Silenciosamente e confuso, mas de repente, ele abriu os lábios e hesitantemente disse que o nível que precisa ser alcançado é parar a magia que ele usou no reino. O mestre de repente perguntou ao jovem se isso era real, mas o personagem principal olhou penetrantemente para o tablet, tela e virou-se para o homem, dizendo que, se ele pensa assim, então é simplesmente melhor para ele parar este trabalho. Porque é claro que você pode continuar tentando melhorar, mas se o único mágico no continente não é capaz de fazer isso, e diz não, isso significa que nada pode ser feito. Ezarion riu, dizendo que o jovem o conhecia muito bem. E ele não poderia simplesmente, depois de ouvir suas palavras, Desejo sorriu querendo se desculpar. Mas o mestre o interrompeu. Repente Cherion anunciou que eles já haviam chegado, e o cara perguntou questionadoramente o que o homem estava falando,
E o professor explicou que estamos falando de presentes de ano novo, que ele quer dar aos alunos e espera que eles gostem deles com o tempo. Desejo suspirou pesadamente Romântica. E o personagem principal estava embalando os presentes dos alunos. E vi que a sala estava lotada com presentes. Havia cones com algo desconhecido neles. Enquanto isso, um dos alunos veio a seus amigos para um presente, perguntando se ele poderia pegá-lo. A este desejo respondeu que sim, porque foi um presente do mestre da torre, tirando a nota e começando a ler lá. O personagem principal disse que o aluno recebeu tinha magia protetora aplicada a ele. O próximo presente estava na frente dos caras. A menina gritou quando viu o livro, mas o carrinho... E Romântica notou que era apenas um livro antigo, mas a menina discutiu com isso. Ela pegou o presente de volta, explicando que era um livro antigo que estava esgotado há muito tempo. E não era nenhuma uma cópia do original. Tendo terminado com os presentes, Tremoço sorriu e cruzou as mãos nos quadris, observando que ele e os caras fizeram um bom trabalho. De repente, Aguchi se aproximou do cara, que modestamente o chamou pelo nome. A garota chegou perto do cara, tocando a manga de seu casaco e abaixando a cabeça, e começou a amarrar um lenço no pescoço. O rosto do cara estava distorcido em uma careta absurda, porque ele não esperava tal presente de sua namorada. E Idades naquela estava época dizendo que a cor vermelha combina muito bem com o rosto de um homem. Ela amorosamente amarrou o lenço. Apesar do rosto do personagem principal, os amigos caras assistiram tudo isso e olhou para a foto, apresentados com a boca aberta. De repente, Romântica ficou com raiva, olhando para baixo e rangendo os dentes de raiva. A menina chamou o jovem, a quem as idades já haviam amarrado um lenço no pescoço. A heroína de repente ficou confusa e calorosamente começou a colocar outra coisa no cara. Desejo. Não entendi que a garota estava decolando lá, mas Romântica respondeu irritadamente que essas eram roupas que ela mesma costurou. Amigos da empresa assistiram tudo isso e riu sarcasticamente. De repente, a professora Brigitte emergiu da multidão, comovido pelo casal, mas Romântica, neste momento, estava tentando colocar a jaqueta no corpo do... Resistindo o cara é ao mesmo tempo império. Uma carta de Ursin Eblins chegou ao império. O mensageiro caiu de joelhos, informando que a carta continha um relatório sobre aquele homem. Enquanto pensa, o rei leu que o menino é o primeiro ranker. E também uma pessoa que ficou em primeiro lugar na academia e se tornou o imperador leu a carta do homem com interesse. Brigitte colocou a mão na bochecha, afirmando que 4 de janeiro marca o dia da fundação do Império Averiano, pelo imperador Resban Averian. Geralmente a academia realiza um festival todos os anos, mas devido a todos os incidentes que aconteceram, será cancelado este ano. Os alunos olharam para o professor com decepção, claramente chateado. No entanto, Rusben Haveri e alegremente acenou com as mãos, afirmando que eles decidiu relaxar as regras da escola para que eles pudessem ir para a cidade e aproveitar o festival. Os alunos aplaudiram e aplaudiram. Todo mundo já estava correndo para o festival. O professor desejou que os alunos aproveitassem o festival em homenagem a tal feriado. Multidões de pessoas participaram do festival. Entre eles, alguém chamado Morena, que ficou para trás no grupo. O jovem se sentiu estranho com a roupa. A jaqueta foi feita por Romântica e o lenço foi escolhido pela Agiste, declarando que a roupa era muito bonita, mas desconfortável. A garota com rabos de cavalo ficou ao lado do carrinho, indignada porque ela fez essas roupas.
o que significa que eles não poderiam estar desconfortáveis. Mas o menino disse que tudo combinou muito bem com o jovem. Britzel e Takarni também disseram que as roupas eram bastante estranhos e apertados. A menina ficou indignada, porque ela escolheu tudo sozinha. O cara olhou para todos, dizendo que eles tinham um grande orçamento. E se eles quisessem, eles poderiam sair para comer. Ele olhou desajeitadamente para Gusti, que já estava comprando algo para comer. Carrinho puxou a morena para o lado, chamando a atenção dos presentes, convidando-o a ir e ver as crônicas de Raverim. Ele pegou um folheto que dizia que a primeira parte estava na praça da Estrela do Amanhecer, oferecendo-se para seguir em frente, pedindo para dizer a ele se havia alguma comida que você gostasse. Carrinho trocou olhares com Romantica. Pretendendo agir, o menino pegou a loira de lado. A menina fez o mesmo com a morena, enquanto o primeiro a distraiu com seus próprios assuntos. O segundo pediu ao cara para comprar algo para ele. Naquele momento, algum gato anunciou uma promoção na padaria Bisqual. Eles estavam oferecendo bolos para os primeiros 500 clientes, por apenas uma moeda de cobre. A loira olhou para o cara e a garota por perto. Naquele momento, as pessoas prestaram atenção a tal ação. Todos correram para esta padaria, criando uma multidão frenética em movimento. A morena viu um menino na multidão, que estava sendo levado para algum lugar. Pelo fluxo rápido de todas essas pessoas, o cara pegou Romantica pela mão. Pretendendo sair de lá, primeiro, ele começou a espremer as pessoas, para chegar ao de cabelo azul. Naquele momento, o balão voou para o céu. O personagem principal tentou recuperar o fôlego, segurando a mão da garota surpresa por tantas pessoas. Mesmo que o lugar fosse bastante popular, ele perguntou sobre a condição dela. A morena olhou para a garota, mas acabou sendo a Gusti. O cara ficou muito surpreso e se afastou dela. Em uma das praças, havia um monte de carrinhos. Dabanachan sentou-se em seu carrinho e estava entediado, olhando pro percebendo centro, o quanto as pessoas estavam se divertindo lá. Ele olhou pro pôster dele, percebendo que isso era um erro, quando os trens corriam em trilhos de aço e mágicos controlavam portões de teletransporte. Ele olhou dentro do carrinho vendo a bola mágica, perguntando o que eles esqueceram lá. Davená e olhou para dentro desagradavelmente, exigindo que a vovó pare de cantar, porque ele já não tem clientes. E ela assusta os potenciais, mas a velha respondeu que não era a música dela que era a culpa, mas a expressão sombria no rosto do jovem. Ela olhou para ele severamente, dizendo que esta é uma música para adivinhação, passado de geração em geração, entre as pessoas às quais ela recebeu uma indignação, para que ela parasse de cantar. Então, a velha bateu no rosto do jovem, gritando e declarando que ele era um pirralho, e não entendi nada no bom sentido. Um Davenachan espancado estava dentro do carrinho, enquanto sua avó lhe dizia para ficar quieto e ir procurar clientes. O cara mal rastejou para fora, dizendo que você não encontraria ninguém aqui, de qualquer maneira, porque todas as pessoas estão no centro há muito tempo. Um cara e uma loira apareceram na frente dele, apertando firmemente sua mão, perguntando se eles estavam dizendo fortunas aqui. O pôster ainda estava parado na frente do carrinho. O cara se apresentou, dizendo que ele era um profeta. Quem poderia falar sobre seu futuro, destino e tudo o que eles queriam. Os alunos sentaram-se na carruagem, sentado na frente de Davenachan à mesa. Ele esclareceu de qual academia eles eram. Assumino Havarin, ao qual ele recebeu uma resposta positiva. Ah! Pediu morena. A menina para não apertar as mãos com tanta força. Ele puxou cartas com a intenção de jogar junto com eles, perguntando seus nomes antes de fazê-lo.
Os alunos olharam para o profeta, que nomeou o custo de seu serviço, no valor de uma moeda de prata, avisando que quanto mais eles dão, mais mágica será a previsão do destino. A morena permanece em silêncio. Então eles jogam várias moedas de prata na mesa. Surpreendente, da Venácia, ele fica olhando para os jovens, chamando-os de generosos, começando a bajular, dizendo que tudo vai funcionar para eles da melhor maneira possível. Naquele momento, a velha bateu na cabeça dele, chamando-o de pequeno patife. A avó sentou-se na frente dos jovens, pedindo perdão por seu neto estúpido, que mostraram mais maneiras para com eles. O jovem respondeu que estava tudo bem. Ela agarrou o neto pelo colarinho, sorrindo docemente, agradecendo-lhes por sua gentileza, dizendo que se eles lhes derem uma chance, eles farão tudo certo. Ela começou que sua leitura da sorte é baseada em uma música, que é transmitido em sua família, de geração em geração. Ela acrescentou isso como um pedido de desculpas. O neto dela vai fazer tudo sozinho. E ela definitivamente vai acompanhar tudo. Fumaça de repente saiu de uma caldeira especial. O cara se virou olhando para a velha que estava olhando para o pires, surpreso com o que estava acontecendo. O jovem voltou seu olhar para o loiro, pensando que, pela primeira vez, ele estava vendo uma verdadeira leitura da sorte. Davenachin saiu para ele se desculpando pela espera, dizendo que agora ele vai prever o futuro deles para eles. Os alunos seguraram suas mecas de cabelo. Quando o profeta os pediu para a cerimônia, ele o jogou no caldeirão, dizendo que o cabelo de uma pessoa pode mostrar seu destino, e o nó pode mostrar a relação entre as pessoas. Ele mostrou a eles um mapa, dizendo que agora ele deve conectá-los espiritualmente com as cartas, e a música de seu povo vai ajudá-lo com isso. Os profetas começaram a cantar sua canção. Enquanto os alunos tiravam cartas, o jovem puxou uma carta com 3 espadas. Mas um deles foi deslocado. Então ele foi informado de que o cartão que ele escolheu significava forte conexão, união e concentração. Mas o deslocamento não pode ser chamado de bom sinal. A menina escolheu um cartão. Isso significava que não importa o quão firmemente o templo foi construído, um dia entraria em colapso, perdendo todo o seu propósito e se tornando apenas uma pilha de pedras. A loira olhou para o profeta, que continuou seu trabalho, porque mesmo em um templo destruído, haverá uma coluna que continuará de pé. Em um lugar onde tudo estará em ruínas, vai ficar. Acontece que isso também é inerente às pessoas. E algum dia, eles também cairão. E quanto mais peso há em seus ombros, mais cedo isso vai acontecer. O mapa realmente mostrou uma coluna. Eles explicaram a ela. Isso significa que quando um de vocês se depara com uma queda, então o outro ou outros se tornará uma coluna que vai ficar até o fim, para que você possa permanecer você mesmo. Os alunos olharam para Daban Achan. Sendo pontilhado na névoa, eles foram explicados que tal situação é extremamente rara. Aparentemente, há uma conexão muito boa entre os dois. Mas no futuro, eles enfrentarão muitas dificuldades. Mas depois de superar um após o outro, eles se tornarão muito mais fortes. A loira sorriu, mas permaneceu em silêncio. Ela olhou para o jovem, que riu alto. Ele bateu a bolsa na mesa. O jovem olhou para a cartomante, derramando ouro da bolsa, dizendo que foi ótimo e a música era muito impressionante. Os profetas ficaram nervosos quando eles notaram todo o saco de moedas de ouro. Mas a morena disse à loira que eles tinham que ir, porque os outros provavelmente já estavam esperando. Para eles, o céu era azul, algumas nuvens penduradas nele, e os adivinhos agradeceram os visitantes.
Os alunos caminharam ao longo da estrada. A menina olhou para o jovem, surpreso, quando ele agradeceu por sua resposta. Ele apresentou muitos quebra-cabeças vermelhos que se encaixam, com a ajuda de um feitiço, dizendo, com foco no arranjo e combinações de palavras. Observando que cada palavra nesta música em si não significa nada, mas quando colocados juntos e combinados em frases, eles fazem algo novo. A estrutura de um tesseract é muito semelhante. Combina magia de baixo nível para criar magia de alto nível. Muito parecido com frases. O jovem cerrou a mão em punho, percebendo se ele encontrou a melhor combinação de magia que simultaneamente trabalhar com a estrutura do tesseract. Ele seria capaz de melhorá-lo. Ele caminhou orgulhosamente com um sorriso. Percebendo que ele poderia se tornar mais forte, o sol poente pintou o céu de uma cor laranja suave. A voz de alguém estava indignada, não entendendo onde esses dois estavam. O cara esfregou desajeitadamente a nuca, justificando para a garota zangada que havia uma multidão enorme lá, e no final, eles se perderam. Mas para ela isso não era uma desculpa, porque a primeira parte do festival, em homenagem ao dia da fundação, foi quase romântico demais. Anne franziu a testa e estufou as bochechas, olhando severamente para o jovem. O cara, por sua vez, sorriu sem jeito. Abrindo os braços, ela agarrou a mão dele, dizendo para ele se apressar. A morena mal acompanhou a garota, não entendendo nada, ao qual ele foi informado que ele seria punido por estar atrasado. Ela e o menino o levaram na direção certa, dizendo a ele para preparar sua carteira. Todo o grupo conseguiu tirar muitas fotos e se divertir juntos, se divertindo com o coração. A menina sorriu sinceramente olhando para seu oponente. O jovem também sorriu amplamente, fechando os olhos depois de um tempo. Ele estava exausto no banco. Ele levantou, enquanto o resto dos participantes olhavam para ele desagradavelmente. E estavam infelizes por ele se cansar tão rapidamente. A garota com rabos de cavalo estava indignada com sua resistência. Embora ele mesmo sempre fala sobre treinamento constante, o cara ficou lá se sentindo estranho, porque sua resistência era quase zero. Porque nos últimos dias, ele não tinha feito mais pesquisando nada. O desenvolvimento da magia. O professor apareceu na frente do jovem, dizendo a ele para se levantar, apoiando as palavras de Romantica, que ele não precisava fingir e precisava se levantar, porque eles ainda tinham muito o que visitar. O jovem pulou bruscamente, e o menino e a menina pularam para trás. Surpreso porque era Bridget, que notou com um sorriso que o cara tinha se animado. Ela olhou para ele seriamente, pedindo desculpas, enquanto dizia que precisava ir com urgência com ela. O jovem ficou surpreso com suas palavras e ficou desconfiado do sol poente. Iluminou o céu de inverno com seus últimos raios. O homem suspirou com dificuldade e carregou suas costas. A morena estava sentada neste momento se sentindo estranha. Ele estava em frente ao homem com a bengala, perguntando como tudo chegou a isso algumas horas atrás. A morena ficou com uma toalha na cabeça. Havia um monte de roupas na frente dele. A garota estava tentando escolher algo para ele. O jovem notou que isso era bastante estranho. O professor concordou, percebendo que a próxima roupa não combinaria com ele. Ou ela tricotou roupas e descobriu nele, dizendo a ele que todos os anos, durante o festival, no dia da uma recepção foi realizada no Palácio Imperial. O jovem respondeu que por rumores, isso é, mas eram apenas os mais altos aristocratas e pessoas influentes de todos os estados vêm. Havia uma pilha de roupas no chão. O professor concordou com ele, acrescentando que eles os contataram, afirmando
que eles queriam o melhor aluno de haver. E a academia, para participar disso, foi tão inesperado que todos os professores ficaram intrigados. Mas estas foram as próprias palavras de Sua Majestade Imperial. Então eles tiveram que o cara estava segurando algumas roupas nas mãos enquanto a garota a procurar algo adequado. Não entendendo isso, devido à estrutura da academia, não seria possível determinar o melhor aluno. Com o qual Bridget concordou, dizendo que, apesar da existência de classificações, as classificações são atribuídas apenas dependendo do ano de estudo. E a este respeito, é muito difícil determinar o melhor. Então ela o convidou para experimentar o terno, que ela estava segurando em suas mãos. Eles estavam escolhendo entre o Sr. Argênia, Miss Redoria e a personagem principal. Até realizou uma reunião sobre este tópico. O professor segurava mais 2 ternos nas mãos, anunciando alegremente os resultados para o cara, acrescentando que a decisão foi unânime. E até Pogman concordou com sua candidatura. Ela felizmente anunciou que o desejo ia representar a academia. Atualmente a carruagem estava viajando para seu destino. O cara olhou para o lado, claramente um pouco preocupado, mas ele ficou em silêncio. O professor virou-se para o cara, ao qual ele, claro, respondeu. O homem levantou seus olhos azuis para ele, permanecendo em silêncio por um tempo. O jovem ficou surpreso quando o professor agradeceu por aquele tempo. Logo as rodas da carruagem pararam, e os passageiros foram anunciados de sua chegada. Os homens ficaram frente a frente. Pugman disse ao aluno que desta vez